paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer aí, dá uma forcinha aí para nós, né? No vídeo de hoje, iremos analisar o canal Jarbas Júnior. Vamos analisar esse canal de um crítico da CCB. Vamos analisar um vídeo intitulado, Pelagianismo Euclidiano, que ele faz uma sátira ali, no título. Tá aí tudo bem, não há problema nenhum fazer sátiras, E ele está ali acusando uma pregação do irmão, que Deus se usou, do irmão Luiz Carlos Euclides, Acho que foi dia 6 de dezembro, se eu não me engano, a gente vai ver daqui a pouco, de ele ter cometido pelagianismo, na fala dele. Vamos analisar aqui a argumentação do Jarbas Júnior. Ele está fazendo uma live com o outro calvinista chamado Josafá Agra, dois calvinistas. Vamos ver o que eles articulam aí nesse vídeo. Vou colocar aqui o vídeo dele. Que é sobre o ensino dele acerca da natureza humana, não é? Em que ele diz que a criança, supostamente, ela nasce num estado de certa neutralidade, ainda que com a semente do pecado, mas... Então, analisando isso. Que nessa situação ela está inocente, porque não se manifestou em atos pecado algum. Irmãos, isso é heresia de fato, isso é uma heresia chamada pelagianismo, heresia também antiga na história do cristianismo, Pelágio, o herege, ele ensinava então que o ser humano nasce nesse estado, num estado de certa neutralidade, e que mediante as suas ações, mediante as suas escolhas, é que então ele pode ou identificar-se como pecador, ou então até pelas suas próprias obras ser salvo. Então, é isso que ele falou, Então, se a pessoa beber, qual que é a conclusão lógica? Porque depois no vídeo ele vai falar que quando ela tiver consciência aí que ela pode ser responsabilizada. Ótimo, pelo menos ele não é um calvinista radical, No título do canal dele está escrito neocalvinista, Então, ele não é um calvinista radical, graças a Deus. Então ele ainda tem salvação, mas ele é calvinista. Então, ele entra em contradição com o que ele acabou de falar. Vamos colocar aqui, Em que ponto essa neutralidade o irmão está dizendo, o irmão Luiz Carlos, Mas daqui a pouco a gente vai analisar a fala do irmão Luiz Carlos, que eu vou colocar aqui. Da parte que você de fato perguntou, que é sobre o ensino dele acerca da natureza humana, Em que ele diz que a criança, supostamente, ela nasce num estado de certa neutralidade, ainda que com a semente do pecado. Mas... Então, se ele fala que a criança nasceu com a semente do pecado, que ela nasceu com o pecado original. Então, ele não está negando o pecado original. É uma conclusão lógica, meu cara. A neutralidade ali está se referindo à consciência. Então, só na fala que ele acabou de apresentar, a gente já refuta essa ideia de pelagianismo. Tá bom? Porque Pelágio, ele acreditava que as pessoas não nasceram com esse pecado original, que elas nasceram neutras. Tá? Vou até ler aqui só para ficar mais teórico aqui, vamos lá. Então, ele nega a existência do pecado original. Pelágio acreditava que cada pessoa nasce moralmente neutra e tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal sem a necessidade da graça divina para evitar o pecado. Entendeu? Então você está confundindo as coisas. Ele até depois define pelagianismo, está mais ou menos de acordo com o que eu falei aqui, Então, ele está misturando as coisas aí. Ele errou. Não tem outra coisa. Sua análise está totalmente equivocada e errada, tá? Vou seguir de novo, eu já passei o vídeo, mas eu vou seguir de novo para ser justo. Mas que nessa situação ela está inocente, Porque não se manifestou em atos pecado algum. Mas você no próprio vídeo fala que enquanto não tiver consciência, ela está inocente. Então você também é pelagiano? Irmãos, isso é heresia de fato, isso é uma heresia chamada pelagianismo, Heresia... Pelagianismo é heresia, não o que o irmão falou. Você está misturando as coisas, ok? Vamos ver o que o irmão Luiz Carlos falou. Eu peguei a palavra que eles citaram.
Vamos ver o que o irmão Luiz Carlos falou. Assim, quando ela nasce, ela tem a semente do mal nela. O pecado está escondido ali dentro, mas ele ainda não se manifestou. Uma criancinha não pode ser culpada. Qual que é o pecado que eu posso atribuir a um bebê? Seria uma estupidez alguém atribuir o pecado a um bebê? Ah, mas todos nascem em pecado, mas não se manifestou. Pecado que não se manifestou não pode ser requerido. A criança ainda não manifestou, mas está ali dentro. Está escondido ali dentro. À medida que nós vamos crescendo, já ainda na tenridade como menino, vocês podem ver, ainda não está amadurecido, mas já vai dando seus sinais. O menininho puxa o cabelo do outro, a menina chuta a canela do outro, toma o brinquedo, faz birra. É o pecado começando a manifestar. Ele começa a crescer, ele começa a tomar forma. Então tá bom. Então vamos... Bem, perfeito o que o irmão falou, tá? Vou até deixar aqui que eu acho que eu vou fazer algumas... Ó, então vamos analisar a fala do irmão Luiz Carlos Euclides, está perfeito a análise do irmão, né? Então a fala do irmão, ela reconhece a existência do pecado original. Então, pronto, já acabou, já não é pelagianismo, tá? Porque Pelágio, ele negava a existência desse pecado original. Então já era. Você pode questionar, né, o que ele está argumentando aí, tudo bem. Aí vai ser uma argumentação, mas falar que é pelagianismo é um erro muito grave. De uma pessoa que se diz estudada, dá para ver no perfil do canal do irmão Jarbas Júnior, né? Ele é uma pessoa estudada, então está cometendo um erro muito bobo, né, irmão? Isso aí não é pelagianismo coisa nenhuma. Isso aí foi uma invenção da sua cabeça. Foi um erro grave que eu acredito que você não deva cometer, que você é uma pessoa inteligente, estudada, então foi um erro. Todo mundo comete erros, quem não comete, né? O irmão errou feio aí. Então a fala do irmão, ela não nega a existência, tá, do pecado original. Então ele argumenta que o pecado não se manifesta até que a criança tenha consciência. Então vamos destrinchar aqui. Semente do mal. Então o irmão fala sobre o pecado original. A fala do irmão Luiz reconhece que há uma inclinação pecaminosa inata, a semente do mal. Tá? O pecado está escondido ali dentro, ele falou. Então, o que está de acordo com o cristianismo, tá? Incluindo aí visões clássicas do cristianismo, como a de Agostinho, dos arminianismo, tá? E de acordo com a Bíblia, tá? E o que está totalmente indo contra o que Pelágio acreditava, né? Então, manifestação do pecado. Então, a fala do irmão Luiz Carlos só distingue, né, entre a presença da natureza do pecaminosa e a manifestação do pecado em ações conscientes. Então, qual que é a culpabilidade moral ali? Ele argumenta que um bebê não pode ser considerado culpado por ações pecaminosas, pois ainda não tem a capacidade de manifestar o pecado de maneira consciente. Pronto, acabou. Aí você pode questionar isso, tá? Aí dá um outro debate, mas não é pelagianismo. Você pode questionar, mas mesmo ela não tendo consciência, ela já age pecaminosamente. Ele até argumenta isso, vamos ver aqui? Assim, vamos ver de novo. Ela tem a semente do mal nela. Então, aí, ó, pecado original, acabou. Já não é Pelágio. Já não é de acordo com as ideias de Pelágio, perdão. O pecado está escondido ali dentro, mas ele ainda não se manifestou. Uma criancinha não pode ser culpada. Qual que é o pecado que eu posso atribuir a um bebê? Seria uma estupidez alguém atribuir o pecado a um bebê? Concordo plenamente. Mas tem alguns, não é o caso do irmão Jarbas Júnior, vou falar aqui, ele não acredita nisso, pelo menos no vídeo ele não apresenta essa crença, mas tem alguns ultra-calvinistas, mega calvinistas, que acreditam que vão ter bebês que vão para o inferno, tá? Alguns bebês que morrem prematuramente, mas não eram escolhidos e vão para o inferno, inclusive são pastores, eu converso com alguns assim, né?
Mas não é a linha filosófica aí do irmão Jarbas Júnior. A gente tem que ser correto, tá? Eu concordo que é uma estupidez pensar que nem os ultras calvinistas. Eu concordo com o irmão Luiz Carlos. Tamo junto, irmão. Mas todos nascem em pecado, mas não se manifestou. Pecado que não se manifestou não pode ser requerido. A criança ainda não manifestou, mas está ali dentro. Está escondido ali dentro. Mais uma vez, reafirmando o pecado original. Ele não está negando ele. À medida que nós vamos crescendo, já ainda na tenridade como menino, vocês podem ver, ainda não está amadurecido, mas já vai dando seus sinais. O menininho puxa o cabelo do outro. É a manifestação do pecado original, a inclinação do pecado, a necessidade da graça divina para a redenção desse pecador. Mais cristianismo do que isso, impossível, né? Então, discordo radicalmente. O irmão Jarbas Júnior errou feio na análise dele, ele confundiu aí o conceito de pelagianismo, então é só mais uma análise errada, né? Acho que a influência do Josafá Agra não fez bem por irmão Jarbas Júnior, ok? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.